camaradas e amigos, estimados convidados, no limiar do encerramento dos trabalhos do 20º Congresso, podemos afirmar que alcançamos com êxito os objetivos a que nos propunhamos. Desde logo, pelo grau de envolvimento e participação dos delegados, a sua presença e participação permanentes dignificaram o mandato que lhe foi atribuído. Ninguém os obrigou. Foi um ato de liberdade e responsabilidade de homens e mulheres livres que se batem por uma vida melhor para os trabalhadores e para o povo português, homens e mulheres que marcam a diferença na forma de estar na política, de estar neste partido. Até nos congressos, os partidos não são todos iguais. Saudamos também os camaradas e amigos convidados, sempre presentes, manifestando o apoio às intervenções. Os delegados vindos desde Bragança ou da Ilha das Flores falaram da vida, dos problemas da sua região, do seu setor, da realidade das empresas e locais de trabalho. Falaram operários, trabalhadores, falaram agricultores e pequenos empresários, intelectuais, jovens, mulheres, reformados, pessoas com deficiência, especialistas, homens e mulheres de saberes, que vieram falar da política económica, da saúde, da educação, da segurança social, da água pública, do valor do trabalho, da cultura e da produção nacional. Falaram do seu país e da soberania nacional. Demonstramos os sentimentos internacionalistas de forma genuína e espontânea, na sentido e profunda solidariedade para com os partidos e povos e países agredidos e ameaçados pelo imperialismo, designadamente Cuba, Síria, Palestina e Ucrânia. Pronunciámos-nos sobre a luta, o seu desenvolvimento, como elemento estratégico para romper com bloqueios, constrangimentos e encetar a construção de uma política alternativa, patriótica e de esquerda. Falámos da nossa vida partidária, do reforço político, social e eleitoral do PCP, como pilar insubstituível e indispensável na construção da política alternativa por que lutamos, do reforço da organização do partido, nomeadamente levando por diante uma grande campanha de recrutamento de novos militantes. Falámos e debatemos a nova fase da vida política nacional, em que o Congresso valorizou o papel, a proposta e a iniciativa do partido. E permitam-me, camaradas, que recupere as últimas frases da intervenção de encerramento no 19º Congresso. Afirmámos então, numa situação dura como punhos, quando os trabalhadores, o povo português e o país sofrem um vendaval destrutivo e arrasador da política do governo PSD-CDS, nós afirmamos: nada está perdido para todo o sempre. Quando os trabalhadores e as populações intensificaram e alargaram a luta, o governo abanou. Se essa luta crescer, o governo será derrotado. E foi, camaradas. E foi. Não só o governo PSD-CDS-PP, mas também a ideologia das inevitabilidades, o conformismo e o próprio medo. Abriu-se uma janela de esperança. Foram repostos e conquistados direitos e rendimentos. Camaradas e amigos, estimados convidados, neste Congresso abordamos a nova fase da vida política nacional e a determinação do PCP com os trabalhadores e o povo de tudo fazerem para levar mais longe a defesa, a reposição e conquista de direitos. Mas este nosso 20º Congresso é um marco na afirmação da necessidade e urgência da resposta à grande questão que se coloca, a alternativa capaz de abrir o caminho para a resolução dos problemas do país. Este Congresso é a afirmação de um partido, o Partido Comunista Português, que assume o projeto da política necessária ao país, de uma política patriótica e de esquerda e que luta e lutará por ela. De um partido, o Partido Comunista Português, que se dirige a todos os democratas e patriotas que connosco queiram convergir para que seja possível essa política indispensável.
à superação dos problemas nacionais. De um partido, o Partido Comunista Português, que apela aos trabalhadores e ao povo, para que tomem nas suas mãos a defesa dos seus interesses e direitos, para concretizar a política patriótica e de esquerda por um Portugal desenvolvido e soberano. Sim, neste 20º Congresso, perante todos vós e perante o país, o PCP afirma-se como força portadora da política necessária a um Portugal com futuro, com a força que assume o compromisso com os trabalhadores e o povo. Com todos os democratas e patriotas, para que finalmente seja possível romper com a exploração e o empobrecimento, o declínio, a dependência e assegurar um Portugal com futuro. Essa luta e essa convergência não é em torno de um vazio, é uma luta e uma convergência em torno de uma política concreta das soluções para o país. E por isso aqui reafirmamos, em síntese, o conteúdo dessa política patriótica de esquerda. Libertar Portugal da teia de submissão, dependência e constrangimentos impostos pelo euro. Renegociar a dívida, recuperar para o país o que é do país, os seus recursos, os seus setores estratégicos, o seu direito inalienável ao crescimento, ao desenvolvimento e à criação de emprego. Pôr Portugal a produzir com mais agricultura, mais pescas, mais indústria e criar mais riqueza e a distribuí-la melhor, apoiando os micro, pequenas e médias empresas. Valorizar o trabalho e os trabalhadores e os seus salários, os seus direitos individuais e coletivos. Um povo com direito à saúde, com direito à educação e acesso à cultura. Um povo com proteção social. É esse o caminho, é essa a alternativa de futuro que Portugal precisa e não o regresso ao passado dos PECs, do Pacto de Agressão, da ação devastadora do governo PSD, CDS, PP. É esse o caminho do futuro que o nosso Congresso aponta. Vamos dar-lhe concretização. Vamos ligar estes objetivos à nossa ação e, por isso, queria aqui salientar desde já algumas das prioridades da nossa intervenção próxima. A luta pelo aumento dos salários e a fixação do salário mínimo nacional em 600 euros em janeiro próximo. A luta pelos direitos dos trabalhadores com a alteração dos aspectos gravosos da legislação laboral, nomeadamente a revogação da caducidade da contratação coletiva e a reposição do tratamento mais favorável aos trabalhadores. O combate à precariedade e a aplicação de um princípio que é um posto de trabalho permanente deve corresponder a um vínculo de trabalho efetivo. A defesa e valorização das funções sociais do Estado, designadamente o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, dos transportes públicos e da cultura. A ação pela renegociação da dívida pública, o desenvolvimento da ação pela libertação da submissão ao euro, pela proteção, o emprego e a soberania nacional. É incompreensível que o país não esteja preparado para se libertar da submissão ao euro. É inaceitável que se deixe o futuro do país nas mãos e na vontade dos que ambicionam liquidar a nossa soberania. Que se deixe o país desarmado por novos processos de asfixia e chantagem sobre Portugal. Inaceitável que nos queiram atirar enquanto povo e nação para o gueto do empobrecimento, da dependência com a negação dos direitos de Portugal ao seu desenvolvimento soberano. É inaceitável que todos os anos sejam retirados mais de 8 mil milhões de euros aos recursos públicos só para o pagamento de juros da dívida, para manter o privilégio de, no final de cada ano, a dívida se encontrar exatamente na mesma. É incompreensível que todos os anos se assistam às ameaças e chantagens em torno do déficit das contas públicas, quando o verdadeiro real problema do país é o facto de Portugal ter uma das maiores dívidas públicas externas do mundo. É impensável prolongar por muitos anos uma dívida pública insustentável, recusando iniciar a sua renegociação nos seus prazos, juros e montantes, como há muito propõe o PCP, e que pode e deve ser articulada com a libertação do país à submissão ao euro. Camaradas, as eleições autárquicas de 2017
constitui uma importante batalha política que o partido será chamado a travar. Umas eleições que são um momento com particular significado. Um momento para afirmar e valorizar a CDU como um espaço de participação unitária, de realização da convergência democrática, essa convergência que é fator de fortalecimento da base de luta pela alternativa política. Um momento para fazer prova da reconhecida capacidade de gestão de entrega aos interesses das populações e a resposta aos seus problemas, afirmando o PCP e a CDU como força capaz de assumir todas as responsabilidades que os trabalhadores e o povo lhes queiram atribuir. Um momento para afirmar uma presença singular no exercício do poder, apontando o trabalho, a honestidade, a competência como um valor próprio que pesa e pesará na opção de todos quantos não prescindem da presença dos valores destes valores na vida política nacional. Um momento para progredir e avançar, confirmar maiorias e conquistar novas posições e mandatos que permitam, com o reforço eleitoral e político em outubro próximo, dar mais força ao PCP, essa força necessária e indispensável, assim pesar mais decididamente na vida política nacional. Camaradas e amigos, o Congresso confirmou e reafirmou a nossa identidade como partido da classe operária e de todos os trabalhadores, independentemente da sua influência, dos interesses da ideologia e da política das forças de capital. Confirmou e reafirmou os objetivos supremos, a construção do socialismo e do comunismo, de uma sociedade liberta da exploração e opressão capitalistas. Confirmou e reafirmou a sua base teórica, o marxismo-leninismo, concepção materialista e dialética do mundo, instrumento de análise, guia para a ação e ideologia crítica e transformadora. Os seus princípios de funcionamento decorrentes do desenvolvimento criativo do centralismo democrático, assentes numa profunda democracia interna, numa única orientação geral e numa única direção central. Confirmou e reafirmou que este partido não regateará nenhum esforço, nenhuma tarefa que vise defender e conquistar direitos e melhorar as condições de vida dos trabalhadores e do povo, sempre com os olhos postos na linha do horizonte, no objetivo supremo que anime e justifica a nossa razão de ser e de lutar, uma sociedade liberta da exploração do homem pelo homem. No início dos trabalhos do Congresso, afirmámos que íamos partir do presente a pensar no futuro. Futuro incerto, perante a crise do capitalismo e a resposta imperialista, agressiva e de guerra, perante a crise da União Europeia, que vai empurrando os problemas com a barriga. Incerteza no plano nacional, face à contradição que os constrangimentos e imposições externos colocam a novos avanços sociais. Mas quem, se não este partido, que nunca teve uma vida fácil, que foi temperado em tantas e tantas lutas e que nunca desanimou perante recuos e derrotas, que nunca descansou face a avanços e vitórias, pode afirmar a sua confiança nos trabalhadores, no nosso povo, a sua confiança na pátria portuguesa. A concretização do fascinante projeto e objetivo que lutamos, esse sonho milenar do ser humano de se libertar da exploração do homem por outro homem, o projeto ideal que nos trouxe a este partido, possivelmente só será materializado para além das nossas vidas. Mas este é o nosso tempo, tempo de fazer, de agir, de lutar por este projeto, por este ideal, torná-lo mais próximo e possível é uma tarefa exaltante dos militantes comunistas. Viva a luta dos trabalhadores e dos povos! Viva a solidariedade internacionalista! Viva a juventude e a JCP! Viva o 20º Congresso! Viva o Partido Comunista Português!